Quando eu maravilhado contemplo a tua imensa criação, o céu e a terra, vastos oceanos, fico a pensar em tua perfeição. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Ao caminhar nas matas e florestas, és tudo as aves, todas a cantar, olhando os montes, vales e campinas, em tudo vejo teu poder sem par. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Orações foram ouvidas e é muito bom estar numa casa onde essa casa é uma casa abençoada. Vamos ler a palavra de Deus. No trecho em que basearemos a mensagem desta noite. É em Josué, capítulo 24, versículo 15. Josué 24, 15. Nós vamos ler e logo após eu gostaria que a igreja toda fizesse a leitura. Josué 24, 15. Mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se os deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém. A igreja pode repetir? Se vos parece mal aos nossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se os deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Deus Amém. abençoe a sua palavra. Podeis aceitar. É muito bom, muito confortante nós vivemos em uma casa abençoada. Alguém pode até dizer, aqui na terra é impossível. Abençoados só poderemos ser quando formos à casa do Pai, aquela casa que o Pai escolheu. Eu acho isso um hiperbolismo. Nós podemos sim ser felizes e viver numa casa abençoada. Qual o critério para que uma casa seja abençoada? Primeiro é que agradece, gratidão. Mas o que Josué falou a respeito da sua casa, ele disse que os irmãos, os israelitas que estavam ali presentes,
e estavam querendo cultuar deuses estranhos. E numa casa onde há uma imagem de escultura, há um sinal de deuses pagãos, então essa casa não pode ser abençoada. Por isso Josué disse assim: se vocês querem servirem a esses deuses, sirvam. Agora eu tenho consciência de que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. A casa de Josué era uma casa de bênção, uma casa abençoada. Mas nós podemos observar também que a base estrutural dessa bênção, desta casa, é a autoridade de Josué. Ele disse, ele não falou, eu vou pedir ao meu filho, eu vou conversar com a minha mulher, eu vou conversar com os meus parentes, para ver se posso adorar a Deus. Ele disse patentemente: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Quando nós pensamos em casa e falamos em casa, não está incluído o prédio, mas sim a família. Então nós vemos diversos exemplos de casa abençoada na Bíblia. E vamos conversar lá em Mateus 8, a casa de Pedro. Pedro estava na sua casa e a sogra estava doente. Então Jesus foi lá na casa de Pedro e curou a sogra de Pedro. Então, uma casa abençoada, ela promove a cura. Numa casa abençoada, as pessoas não contraem facilmente doença, porque a doença da vida das pessoas são mais da mente. E quando as pessoas têm a mente sadia, a mente pura, a mente confiante, a mente em relação com Deus, ela é uma casa abençoada, onde não fundamentam-se as enfermidades. E Jesus foi lá e curou na casa de Pedro, fez da casa de Pedro uma casa abençoada, onde existia a cura. Também nós vemos uma casa abençoada, é aquela casa que louva ao Senhor, que se reúne a família para louvar, para aprender, para estudar, para dissecar os ensinamentos do Senhor. E nós encontramos uma casa de gentio, não era hebreu, não era samaritano, não era da linhagem bíblica, a casa de Cornélio. Cornélio estava lá na sua cidade e orava ao Senhor e reunia a família e louvava ao Senhor, até que o Senhor enviou para aquela casa Pedro. Aí nós começamos a observar, quando as pessoas adoram a Deus, são reverentes, respeitam a sua presença, confiam nele, o Senhor manda mensageiro para esta casa. E esta casa é abençoada por louvar ao Senhor. E toda a família de Cornélio louvava ao Senhor. Isso assustou até Pedro. E outra coisa, a família abençoada é aquela em que o Espírito Santo age, dando testemunho dessa relação divina. Pedro viu o Espírito Santo batizar a família de Cornélio, como aconteceu no Pentecostes, para dizer a Pedro, para Pedro não ter mais o preconceito de que era gentio e de que não era digno de um judeu sentar na mesa com um gentio. Mas aquela mesa de Cornélio era uma mesa de adoração, uma mesa de busca ao Senhor. Por isso era uma casa abençoada. Uma casa. Agora devemos ser uma casa abençoada.
uma casa de cura, uma casa de adoração, uma casa de salvação e uma casa de ressurreição. Muitas coisas, se nós fluente ao Evangelho, a vida cristã morrem. É necessário que nós possamos promover, permitir a ação divina na ressurreição de nossos dons. Casa de ressurreição, essa é a casa abençoada. E nós, no fim da nossa lida na terra, através da ressurreição, nós iremos possuir a casa eterna, a casa abençoada eternamente, para a nossa felicidade eterna e para a alegria de Deus. Portanto, nós devemos sempre estar consciente de que vivemos e devemos viver, e devemos procurar para todos, nossos amigos, irmãos, quem quer que seja, uma casa abençoada. E essa casa só pode ser fundamentada na palavra de Deus. É uma casa sobre a rocha, nada pode fazer ruir, mas o Senhor segurará para sempre aquela casa individual ou casa família que busca ao Senhor. A nossa esperança é aquela que, venha o que vier, aconteça o que acontecer, nós somos do Senhor. Esta é a casa de estrutura, é o que Paulo disse, fazendo uma pergunta: o que nos separará do amor de Deus? Nada. Isso é a casa segura. Ele diz: a morte, a dor, a tristeza, a perseguição, nada nos afasta do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. Que nós possamos abrir a nossa casa, do nosso coração para Deus e fazer com que todas as coisas que vá fluir para a grandeza do seu reino seja efetivada para sempre. Amém. Amém. Mas só que deu problema aí no ponto. Aí eu liguei para Ana, porque eu tenho o telefone de irmã Margarida, mas às vezes pega. Essa irmã, pelo amor de Deus, me ajuda. Ela pegou e fez com que eu não chegasse aqui. Aí agora a gente foi encerrando, né? Agradecendo a todos e a todos que veio aqui. Foi esse agradecimento, né? E a gente agora vai tomar um cafezinho, que eu preparei para vocês. Ok? Quem tomou café, vai tomar de novo. Quem tomou, vai tomar. Tá certo? E eu agradeço, eu fico feliz por vocês estão aqui. Viu? Eu queria café desde manhã. É mesmo. Eu tomei suco.